Bem-vindos ao Fim do Mundo. Bem-vindo, Jader. Fala, Diego, mais uma vez aqui, cada vez mais próximo, né, do fim do mundo. Sim. Bem-vindos aí vocês que estão nos ouvindo nesse papo de última hora. Quem está nos ouvindo no Spotify ou em alguma plataforma que só apenas está nos ouvindo, sabe que você pode nos ver em nossos fundos aqui, né? Típicos do tema. E a gente está no YouTube. Então no YouTube também você consegue ver, traduzir, inclusive para outros idiomas. If you are listening to us in English and you want to see the subtitles, you can go to YouTube. E aí, Jader, estamos de volta aqui no livro de Daniel. Será que um dia vamos sair do livro de Daniel, Jader? A gente tem essa expectativa, né? Só que quanto mais a gente entra no livro, parece que mais coisa vai aparecendo. A gente começou com uma série com um número grande já, mais de 10, e esse número está aumentando, né? A gente vai estudando e vai aparecendo novos episódios. E se a gente não sair de Daniel, tá tudo bem. A gente vai fazer o que a Bíblia tá mandando. Vamos ver o que ela tem pra gente aqui. Mas... Fala. Não, é isso mesmo. A gente vai ver onde a Bíblia vai nos levar, né? É Nós isso. queremos ser conduzidos para isso e tudo que a gente for descobrindo de novo, a gente vai estar compartilhando aqui com o pessoal. É isso. E a gente parou no capítulo 6 de Daniel. O último episódio foi o capítulo 6 de Daniel. A gente contando aquela historinha velha e conhecida da Cova dos Leões. Isso. Porém, Jader, hoje nós vamos fazer vamos voltar para o capítulo que a gente já foi, né? Quando a gente falou aqui da conversão de Nabucodonosor, a gente deu uma certa ênfase para uma partezinha desse capítulo, foi o capítulo 3. E nós vamos de novo agora voltar para o capítulo 3, só para você entender que a gente vai ficar indo e voltando, nós vamos passar para o mesmo capítulo várias vezes, enfim. Então nós vamos voltar para o capítulo 3 agora, e a gente vai olhar o capítulo 3 de novo, só que dessa vez com outro olhar, dessa vez mais olhando o texto inteiro, né? Não só um trecho, não só uma porção. E tem uma razão para isso, porque a gente está saindo do 6 para o 3. Tem uma razão para isso que vai ficar bem clara para vocês durante a nossa conversa, mas eu já vou dar uma introdução aqui, já dizendo o seguinte. Vocês vão ver a gente comentar aqui várias vezes, porque isso é muito importante para o entendimento do livro, tá? A seção aramaica do livro é muito importante, porque a gente tem a seção em hebreu, em hebreu, a primeira seção. A gente tem uma seção grande, a maior parte é em aramaico, e depois a gente tem uma seção menor em hebreu novamente, tá? E isso é importante, por quê? É importante porque isso endereça o livro a diferentes públicos. E quando a gente endereça o livro a diferentes públicos, isso tem um efeito sobre o autor, que está escrevendo para um público diferente, que ele está com a cabeça de um outro público. Isso muda a função do texto. Isso muda muita coisa, tá? Então, assim, é muito importante. Por exemplo, pra você ter uma ideia, Daniel usa, quando ele fala em hebreu, ele usa um termo para definir um personagem, e quando ele fala do mesmo personagem em aramaico, ele usa outro termo, outro nome. Ele dá nomes diferentes ao mesmo cara. Porque ele está falando com uma Exatamente. audiência diferente, certo? Então, uma audiência conhece esse cara por esse nome, a outra audiência conhece esse cara por esse nome. Então, ele usa essa diferenciação. Aí você pode ler Daniel e falar assim, é o mesmo, são pessoas diferentes. Não são, é a mesma pessoa. Só que porque ele está usando uma linguagem diferente para um público diferente, ele muda, tá? Não vou dar esse exemplo agora. Não, ele conta a história e legenda ao mesmo tempo. Isso. Então, assim... E também tem o livro de Esdras, né, Diego? Uhum. Que é pós-exílio, e uma parte muito importante dele também é em aramaico, que tem a ver com a reconstrução do templo, comprovando que a parte que foi escrita em aramaico para Daniel, a respeito da libertação do povo, ela é concretizada para todos os povos também terem acesso, mostrando que as profecias de Daniel elas se cumpriram de fato. Perfeito. Então, assim, tá falando com um pessoal específico, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente desbloqueia, Jader, quando a gente entende que tem um aramaico ali e por que tem um aramaico ali. Então, Exato.
Inclusive é uma parte daquilo que Jeremias falou em Jeremias 29, né? Daquela carta, né? Letter. Aquela carta que eles receberam de Deus em Jeremias 29, diz assim, que é para vocês continuarem a vida e fazerem sua vida lá na Babilônia. Então Daniel, ele assume isso, ele fala, beleza, então eu vou fazer minha vida na Babilônia, eu vou contar, vou escrever um livro, mas vou escrever em aramaico, vou escrever na língua dos babilônicos, né? E é claro que tem um objetivo por trás disso, no sentido de ser evangelístico da parte de Deus, enfim. Entenda, esse trecho é para os caldeus. Os judeus vão entender também, porque eles estão aprendendo aramaico lá dentro, mas esse trecho é para os judeus. Inclusive eles saem falando aramaico, Jesus fala aramaico. No tempo de Jesus o pessoal ainda está falando aramaico, tá? Do tanto que isso mudou a linguagem ali naquela região. Então, isso é muito importante porque esse trecho em aramaico começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 7. E a gente tem uma estrutura quiasmática aqui, muito interessante. O que é uma estrutura quiasmática? O que é um quiasmo? É uma forma poética da literatura judaica. E novamente é importante lembrar, se você não sabia, é importante também falar aqui que a poesia hebraica, ela rima ideias e não rima sons, como a gente faz aqui, né? A gente também rima ideia, correto, mas a gente rima som, é mais importante pra gente rimar o som. Pro hebreu era mais importante rimar as ideias, rimar os temas e etc. Então quando você olha isso, você vai perceber uma estrutura quiasmática em que a primeira linha vai casar com a última linha, a segunda linha vai casar com a penúltima linha e no meio vai estar o assunto principal. Então, normalmente é assim que o quiasmo é, ok? E o livro, o aramaico, a parte aramaica, tem uma estrutura clara de quiasmo, por meio dos temas. Você olha os temas e fala assim, estou vendo exatamente aqui que o primeiro tema é repetido no último tema, que o tema do meio é repetido no outro tema do meio, e no meio, enfim, no centro ali tem um mesmo assunto. Então tá claro que a estrutura foi quiasmática. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas já estou te explicando isso para dizer que essa estrutura começa no capítulo 3 e termina no capítulo 2 e termina no capítulo 7. Mas o 3 e o 6 são exatamente aqueles que você vai encontrar a mesma ideia. No 3 você tem os amigos sobrevivendo, no 6 você tem Daniel sobrevivendo. No 3 você tem um desafio à fé deles, no 6 você tem um desafio à fé de Daniel. Enfim, vocês vão ver isso claramente na conversa de hoje aqui, né? Mas eu quero já introduzir dizendo assim, do 6 para o 3 já tem uma conexão clara literária. Vai ficar ainda mais clara quando a gente começar a analisar as palavras e o que está acontecendo lá no texto. Isso. É isso aí. Vamos começar a ler então? Vamos começar a ler. Enquanto você estava falando aí, né, eu estava pensando aqui que Daniel, ele aprendeu aramaico lá e, de fato, ele aprendeu a cultura dos caldeus, né? Uhum. O Nabucodonosor, ele queria que ele fizesse isso no capítulo 1, mas ele fez isso da maneira certa. Então, a gente pode fazer uma coisa que é boa da maneira errada e também da maneira certa, e ambas sendo coisas boas. Então você vê que a sutileza, né, de Babilônia em querer subverter, ela está sempre espreitando, né, por todos os cantos, todos os corredores ali, todos os âmbitos da vida dos personagens, e a gente vai ver isso mais uma vez aí no capítulo 3. Vamos então abrir o livro. Eu vou puxar aqui a tela de leitura já, para o pessoal acompanhar com a gente. E aí a gente vai ver. Vamos começar do 2:49? Você quer ir para o capítulo 2, verso 49? Peraí. Isso, o último verso do capítulo 2, que ele faz uma ponte pra gente aqui para entrar no capítulo 3. Tá. Vamos lá. 2:49. Beleza. Vamos então. Diz aqui. Então os amigos de Vai, pode ler, você vai ler. Uhum. Os amigos de Daniel, eles acabaram de ser nomeados por Daniel, que depois que ele revelou o sonho, o rei tornou ele governador sobre toda como chefe supremo da Babilônia. E no verso 49 diz assim:
A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na porta da corte do rei. Duas coisinhas aí interessantes. As palavras em negócios, né? Ela pode ser também traduzida como trabalhos, como administração. Uhum. E o rei Nabucodonosor, ele coloca os amigos de Daniel sobre os negócios que estão acontecendo na província da Babilônia. Uhum. E quando o capítulo 3 ele abre a sua sessão, ele diz que o rei Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua onde? Na província da Babilônia. Certo. Então, já existia, né, o empreendimento ali acontecendo, Uhum. e o rei Nabucodonosor ele coloca os amigos de Daniel para trabalhar nesse empreendimento, para trabalhar na estátua. Algo que eles já Uhum. iam apoiar o rei nesse empreendimento, né? E um outro fator aqui interessante é que quando o texto fala assim que Daniel ele permaneceu na corte do rei, tem uma palavra aí que fica suprimida, que ela vai fazer sentido só depois, ela vai aparecer no final da história aí do capítulo 3, é que fala que Daniel ele permanecia na porta da corte do rei, ele permanecia no portão, Certo. como alguém ali esperando para receber as ordens, trabalhar as ordens. Essa é uma palavra que só aparece duas vezes no livro e ela vai fazer sentido ali depois para gente no capítulo 3, conforme a gente for lendo. Então vocês guardem essa palavrinha aí no mapa mental de vocês. Ok, então você tá plantando uma ideia aqui para puxar depois. Isso. Perfeito. É interessante você começar a falar desse negócio de negócio, porque a palavra negócios vai surgir de novo no capítulo 3, logo de cara, né? E a gente não percebe Exato. isso. A gente não percebe isso porque tá lendo no português. Aí o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 cores. Então, assim, aqui o fez, na verdade, é negociou, né? Isso. Ele trabalhou, ele performou ali. É a mesma palavra onde os amigos de Daniel estão responsável pelos negócios da Babilônia. Uhum. Então é como você contratasse um engenheiro, um administrador para fazer um trabalho para você, mas você vai lá e começa a se meter no trabalho da pessoa que você contratou para fazer. Uhum. E aí a pessoa ela fica tipo assim, você me chamou para fazer as coisas e agora você tá querendo fazer, então faz você então. Ou seja, o design da estátua é dele, né? Exato, é da mente dele. Isso, o design da estátua é dele. Ele tá confeccionando essa parada. Ele mandou fazer, mas ele tá confeccionando. Tanto que logo em seguida Ele tá vem as medidas, né? Pra mostrar exatamente que o design é dele. Isso. E as medidas, novamente, a nossa conexão aí aramaica, elas são as únicas duas, são os únicos dois objetos de adoração que têm medidas na Bíblia. Uhum. Quando você usa a seção aramaica de Daniel com a seção aramaica de Esdras, em Daniel tem a medida da estátua e em Esdras tem a medida do templo, Uhum. onde o rei vai se utilizar de medidas semelhantes à do templo para ele poder erigir a estátua dele. Então aqui a gente começa a ver o empreendimento econômico se transformando no empreendimento religioso. Uhum. Ele vai utilizar a economia para empreender para criar uma empreitada religiosa aqui. O que o Jário tá falando é muito importante na questão dos temas, que a gente tem que prestar atenção em Daniel. Né? Não só em Daniel, mas nos profetas todos ali. É que esses temas eles são recorrentes e às vezes a gente acha que não tem ligação. Porque a gente está desligado do texto e do contexto. Nenhum de nós aqui morou lá, nenhum de nós aqui tem a linguagem daquele momento e tal. Então a gente perde esses temas. Mas eles estão ali e a gente consegue ver eles quando eles se repetem. Porque aí você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui do nosso contexto. Né? Quando a gente fala assim, a gente não sabe quando vai ter um próximo 11 de setembro. Isso aqui é uma expressão que pra gente, a gente sabe o que significa. A gente sabe o que significa em muitos sentidos e camadas quando eu digo essa frase. Porque é uma referência a um evento, né? É uma referência a uma coisa... Lembra até onde eu estava. Isso, é uma referência à nossa cultura. Então,
a gente pode fazer isso com muita coisa e trazer o tema, né? Eu posso, por exemplo, usar filme, posso usar referência, né? Eu posso falar palavras que não são nem da nossa língua e você vai entender. Se eu falar carpe diem, você sabe. Se eu falar hakuna matata, você sabe. Não é da nossa língua, mas Sim. é do nosso... não é? O nosso aramaico não é da nossa língua, mas é da nossa cultura. Então, isso está presente em todo o texto dos profetas. O Jada citou Esdras ali, por exemplo, porque ele é alguém que sai da Babilônia. Ele vive ele é contemporâneo de Daniel ali na Babilônia, ele sai da Babilônia e ele sai carregando isso, né? Então, e Daniel também está o tempo todo fazendo isso. Então, quando você vê esses números parecidos, essas referências, elas são referências de fato. Elas não são só coincidência, né? Coincidência que as medidas foram essa. Não são só coincidência. E tem coisa que a gente não consegue ver nem perceber. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente sabe que o sistema babilônico é sexagesimal. Tudo neles lá era baseado no número 6 e não no número 10, como é o nosso, que é sistema decimal. Então, tudo é múltiplo de 6. Então, obviamente que a estátua vai ser múltiplo de 6. Agora, ele tem uma explicação religiosa para isso, lá no caso da Babilônia, que a gente vai falar mais sobre isso agora. Mas só o fato de a construção ser baseada numa metragem que está baseada no número de 6, faz com que todas as construções dentro dessa cultura sejam múltiplo de 6. E os outros a régua que os caras usam. Como no caso o Israel, que está escravizado, cara, é automático a sacada deles. Opa, isso é um empreendimento religioso. A religião, ela não é só o judeu, né, que a religião é parte integral da vida. Os outros povos também. A religião deles está impregnada em tudo, nas construções, no dia a dia, na economia. Em tudo a religião está impregnada. Então, para os amigos de Daniel perceberem logo no começo que o empreendimento era um empreendimento religioso, foi fácil. Não Quando eles percebem essas numerações. Respirando. Bate na cara ali, é fácil. Respirando. Eles nem estão pensando nisso. Eles já entenderam. Entendeu? Mas o que eu estava tentando dizer, Jara, também, além disso, é que as próprias ferramentas de construção já são desenhadas dentro dessa metragem, entende? Então fica fácil, por exemplo, você vai reconstruir o Templo de Israel. Qual que é a trena que você tem? É a trena que você pegou da Babilônia, você não tem mais nada, né? Então assim, isso demonstra o quanto que uma cultura permeia sobre a outra. E como que esses temas ficam presentes, entende? E aí, voltando para o que você falou, a construção sexagesimal da Babilônia tem fundamento religioso, porque tudo tem fundamento na cosmovisão espiritual dessa galera, principalmente nesse tempo, né? A guerra era entre deuses, não era entre reis, né? O rei representava o seu deus, então tudo ali é construção, tem ligação com o divino, tem ligação com essa ideia do que é transcendental, etc. Então, o número 6, ele é encontrado como se fosse um número mágico, porque através desse número 6 você consegue, por exemplo, magicamente definir perfeitamente o horário de um dia, né? As 24 horas e tal, parece que é uma coisa mágica. Você fala assim, cara, como é que pode, só com o número 6 você conseguir ter a definição das 24 horas, né? Das 12 horas, que compõem a manhã e que compõem a noite, né? Parece que Deus deu uma dica pra gente. Como é que a gente vai contar o tempo? Bom, a gente tem aqui um período do dia, que dura 12 horas, e o período da noite, que dura 12 horas. Então, assim, parece que tem né, que a criação está dizendo, vai por esse caminho. Aí, quando você olha para a criação e vai por esse caminho, aí você descobre, o que 24 e 12 tem em comum? Eles são todos múltiplos de 6. O 6 é a menor partícula, então, que eu preciso para poder fazer essas contas de Fibonacci, né? Ter essa simetria na progressão, na construção. Então parece um negócio mágico, parece que é um negócio que veio da natureza, que os deuses deram pra gente, entende? Então tudo isso está ligado à religiosidade, principalmente porque na época não tem ciência, então a matemática é isso, né? E aí aqui nesses 60 côvados eu não vou falar, porque a gente tem que prosseguir, porque a gente tem que andar aqui, eu já estou segurando demais, mas eu não vou falar exatamente o que, mas eu vou deixar já a dica aqui, tá?
que esses 60 côvados de altura e esses 6 de largura vão ser usados mais tarde. Nós vamos voltar para esse verso, só para esse verso aqui mais tarde. Mas agora tenha em mente que ele representa também os deuses da Babilônia. O deus, o maior de todos, que é o deus Marduk, é representado pelo número 60, e o menor de todos os deuses, que é o deus inclusive da morte, esqueci o nome dele agora, é Negar. Ele é o representante do número 6. Então você tem aqui uma metragem mística. Nergal, obrigado. Nergal. Então, Nergal é uma metragem mística. Nergal é uma metragem mística. A medida da estátua, né? E tem um motivo por trás desse misticismo aqui. Sim. Tem muita coisa que dá para tirar daqui, mas só para você saber, eles estão vendo que isso aqui é um evento religioso. Verso 2, vamos embora. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se alguém ainda tinha dúvida, né, vamos consagrar a imagem, vamos tornar isto sagrado. Exatamente, está bem claro, né? Está bem claro. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinham levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, essa repetição de todos os oficiais, né? Só uma curiosidade, Diego, você sabe o que é um sátrapa? Rapaz, eu tenho pra mim que é um cara, um conselheiro, um tipo de conselheiro, uma versão eunuca que tem os membros do corpo. Ok. Sabe o que significa literalmente? Não sei o que é. É governador da província da Pérsia. Então eram os governadores persas. Lembra que o nosso... A gente daqui a pouco vai falar das conexões, né, com o capítulo 6. Sim. E eles reaparecem lá. Isso, é um representante da Pérsia. Pode crer. Inclusive, uma coisa importante a gente mencionar aqui do capítulo 6 é que os sátrapas não eram eunucos, né? Por isso que eles tinham família. Eles são persas, eles vieram junto com o novo rei. Esse é o detalhe importante, né? Eles tinham família. E só uma curiosidade, assim, toda hora a história fica repetindo os oficiais, é para mostrar que é um evento oficial, sabe? Que tem cerimônia, que tem liturgia, é para tornar realmente a coisa assim grandiosa. Inclusive, uma das interpretações aqui de conselheiros ou juízes ali são os intérpretes da lei, aqueles que entendem decretos. Sim. É para realmente tornar legal toda a coisa ali que tá acontecendo, sabe? Um evento oficial do mundo na época, da província inteira, né? Isso, exatamente. No verso 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordene-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Adoraram. É uma palavra importante. Né? Sim. E novamente aí a religião aparecendo na cultura, né? 6 instrumentos mencionados, mostrando a conexão religiosa, e esses instrumentos eles vão ser citados 3 vezes, né? Ressaltando aí
o número 6 como um número importante para a religiosidade aí de Babilônia. Opa, opa! A gente tem Como seis assim? Falta isso instrumentos. do... Não, a gente tem 6 instrumentos, isso eu sabia. Agora que eles apareceram 3 vezes, eu nunca tinha feito essa conta. É engraçado e interessante também. Quer ver outra curiosidade? O Ah, narrador, hum. o narrador, quando ele conta a história, ele menciona 5 instrumentos. Mas quando ele vai falar o que o rei falou e o que o arauto falou, ele menciona 6 instrumentos. Opa, pera aí, então agora você me confundiu a cabeça aqui. Como ele menciona, o narrador menciona 5 quando? Olha só, no verso 7, Ah, quem está falando agora é o narrador, certo? certo. Então, ó. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, Do- do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música. Ele tira a gaita, não de fora, não porque ele não gosta da gaita, mas é porque ele não vai, ele não quer fazer parte dos 6, Tá, entendeu? tá, 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 tá. Quem fala em 6 é o arauto. Isso. E o rei Ah, Nabucodonosor vai falar e o depois rei em Nabucodonosor. 6, Ok, entendeu? ok. Ou seja, da cultura dos caldeus sai em número de 6. Quando é o narrador Isso. escrevendo, que é o Daniel, aí ele não faz questão de botar 6. Eles fazem questão de falar 6 instrumentos. Daniel não faz questão de falar Isso. 6 instrumentos. É isso, né? Entendi. Bem legal, É. bem É legal. um exemplo de que você vive na cultura, mas você tá ali no movimento de contracultura, sabe? Sim, sim, perfeito. Legal. Vambora, vamos lá. E aí? Verso 8. No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de folhas. Aí, ó, Uhum, agora eles mencionam 6. pode crer. E de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então você vê o veneno vindo, né? Você vê que os caras estão pra Aqui, machucar. ó, tá escorrendo já, Eles não vêm tá falando assim, ó, escorrendo. tem uma galera ali, ó. Eu vi uma galera ali que não tá baixando. Não, não, não. Esse cara chega assim, sabe aqueles caras que você colocou no poder, eles que o senhor exaltou, os caras não exaltam você, não. Os caras é contra você. Eles vêm argumentando, né? Eles não deram Sim. ouvidos pros seus deuses aí, não se prostraram diante da estátua. Então, assim, eles vêm no veneno mesmo pra acusar os meninos. E, e aqui não tem nem chance de argumento, né? Porque já saiu o decreto de morte junto com o anúncio da adoração. Pode crer. Então não dá tempo nem do pessoal falar, olha, eu não estava presente, eu não ouvi. Mas Quem não dobrar, tem uma coisa importante nessa cena aqui que a gente normalmente não percebe, tá, Jada? A gente pensa que normalmente é uma cena. Como é que eu falo? Pequena, que tipo assim. ao hiato. Nabucodonosor consegue enxergar todo mundo. Cara, é uma multidão de gente. Não dá pra ver, não tem Sim. ângulo pra ver todo mundo. O pessoal tá espalhado. É uma planície, é gigante, mas é muita gente. Você não vê que todo mundo baixou, quem ficou em pé, quem não ficou. Então, claramente, o pessoal não viu. Teve que a galera que tava lá falar assim, ó, vamos lá contar pra eles que tem uma galera aqui no fundão que não tá fazendo. E aí, com a desculpa de dar uma chance pra eles, Nabucodonosor chama eles pra perto pra falar assim, agora eu vou ver com meus olhos, porque me contaram. Agora eu quero ver se é isso mesmo, porque você não tem condição de ver de tanta gente que era. Era uma baita da multidão. Ele só acredita vendo, né? Ele ainda vive nessa ideia de. Ele só acredita se ele vê. E Verso tem 13 mais diz uma coisa que eu assim: quero destacar aqui, João, Jader, antes da gente continuar. Esse ó rei vive eternamente, a gente já viu também em outro capítulo, né? opa,
Já acabamos de vir dele. Isso. Então, no capítulo 6, os A caras vêm. bajulação. Os caras vêm. Você vê a mesma expressão. É claro, gente, essa é a expressão que se usa para falar com o rei. Sempre que você vai falar com o rei, você começa falando assim, tá? Só que o fato disso ecoar é o que liga a história. É o que faz a história mostrar pra gente, olha aqui, ó, o que tá acontecendo aqui de novo. Uns caras vieram falar com o rei de novo e vieram acusar de novo. Entendeu? Só pra você ver, ó, a mesma história repetindo. Tem um eco aqui, tá bom? São personagens diferentes, são histórias diferentes, mas o eco tá claro. Tem um padrão, né? Uhum. Eles têm um método aí similar. Isso. Então, verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz? Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Hum. O cara é ousado, mano. O cara é ousado, Cara, muito bom. A gente né? lembrando aqui da cena da conversão dele, Sim. aqui ecoa o fato de que ele estava construindo isso daqui em rebelião a Deus, que ele estava tentando falar que ele era o corpo inteiro e não só a cabeça de ouro. Não é uma coisa sem querer, não, é intencional mesmo. Totalmente intencional. E aí fica aquele negócio que estava na cabeça dele, que é: se o Deus de vocês é mais forte, como é que eu sou, como é que eu estou dominando vocês e vocês são os meus escravos, né? Então aqui ele bota pra fora isso. Ele tá com raiva, né? Tá com raiva. Aí ele. É o seguinte, meu irmão. Se vocês não entrarem agora, eu quero ver então que Deus é que vai me tirar. Porque assim, na cabeça do homem mortal, ainda mais de um homem como ele pensa que, cara, não tem como, joguei o pessoal no fogo, vai queimar, não tem o que fazer. Então não tem Deus que Sim, resolva isso. Eu nunca ouvi falar, não tem Deus que resolva isso. e o fato deles não se ajoelharem pela segunda vez, queima toda a liturgia, né, Diego? Estraga todo o cenário, né? Uhum, Sabe quando você vai num evento e falha o microfone, uma coisa que era para acontecer não acontece, você estraga todo o momento. uhum, Então já estava uma coisa constrangedora perante os oficiais, perante o rei, todo mundo sem graça com o que ia acontecer. A ira do cara subiu a cabeça já. sim. E aí ele coloca esse que é um desafio para Deus, né? Quem é o Deus que vos livrar das minhas mãos? E aqui tem uma coisa interessante, Jada. Parece uma palavra aqui que ela Hum, aparece também no capítulo 6. Na verdade, ela aparece no livro inteiro, mas ela tem um destaque, exato. tem uma expressão, um destaque aqui no capítulo 3 e no capítulo 6. Né? Então, a pergunta é: quem vos poderá, quem vai poder, quem tem habilidade, quem tem capacidade? Pode. Yekel. A palavra em aramaico aqui, Yekel. Quem tem a habilidade, o poder aqui é nesse sentido, a capacidade, a habilidade de livrar, de resgatar. A palavra aqui é sheziv, quer dizer resgatar, rescue. Né? Então, assim, essa combinação de palavras é muito importante. Yekel sheziv. Quem pode libertar? Essa é a pergunta. Quem pode libertar das minhas mãos? Só que no livro inteiro existe essa pergunta: quem pode libertar? E ela aparece exatamente no capítulo 6, essa mesma sequência, Yekel Sheziv. Quando Dario vem, abre a pedra, tira a pedra e fala assim, com voz de lamento: Daniel, seria o caso do Deus que você serve continuamente ter podido te salvar? Yekel Sheziv.
Então, quando você vê isso aqui, não é só uma ligação de capítulos, galera. Isso está dizendo pra gente que Dario conhecia a história do capítulo 3. A gente mencionou isso lá, né? Mas eu só quero deixar isso claro agora, trazendo para vocês a cor para isso. Ele usa o termo que Nabucodonosor usou no capítulo 3 e que ele vai usar de novo daqui a pouco. Vocês já vão ver. Mas ele usa o termo que Nabucodonosor usou. Pode falar, Jada. E tem uma outra dinâmica também, que no livro de Daniel, os conflitos eles são horizontais, humano contra humano, e chega uma hora que o conflito se torna humano contra divino. Uhum. Porque no capítulo 1, Nabucodonosor reconhece que Daniel é mais inteligente, não que é o Deus dele que é superior. Uhum. No capítulo 2, os magos não podem interpretar o sonho, eles não têm essa habilidade. Isso. E aí ele reconhece que Daniel tem essa habilidade de revelar sonhos e mistérios. Daniel Então, também ele confirma, ainda... tá? Os astrólogos falam, não há homem na Terra que possa, Yekel, mesma palavra, não há homem na Terra que possa, Yekel. Isso. Aí vem Daniel e fala assim, e confirma, não há homem na Terra Yekel, que possa revelar o sonho. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Isso, toda hora que eles estão em conflito humano, Daniel está tentando jogar isso para Deus. Olha, gente, a gente resolve isso com Deus. E eles querem tentar manter isso aqui. Porque vai chegar uma hora que o livro ele vai ter uma progressão que ele vai começar a sair do conflito rei-escravo para nação contra nação e depois nação contra Deus. Uhum. E essas palavras elas vão criando essa conexão, esse fio que vai mudando o conflito daqui na Terra e ele vai sendo levado contra Deus no céu. E tem mais uma coisa, Jade. Essas palavras que ficam gravadas, que estão escritas em aramaico, para o pessoal poder saber. Então o cara o caldeu está lendo Yekel Sheziv. De repente vem o Dario e fala Yekel Sheziv. Todo mundo sabe do que ele está falando. Todo mundo sabe que aquilo ali é uma referência. Sim. Quando eu falo fornalha de fogo ardente, o que você entende? O que você que está ouvindo entende? Qualquer pessoa vai entender isso. Pô, se eu falo cova dos leões, o que você entende? Daniel, Dario. Você vai lembrar de que história se eu falar cova dos leões? Se eu falar Yekel Sheziv em aramaico, de que história eu tô falando? A história da fornalha ardente. Que foi a história onde o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi desafiado com essas palavras por aquele que estava tentando impor os seus próprios deuses. Ele é desafiado com essas palavras e no final ele vai usar essas palavras para vindicar o nome de Deus. Então assim, esse termo é o termo que define o capítulo. E mais ainda, define o livro inteiro no sentido de que você não falou, Jadama, você deveria ter falado aquilo que você falou para mim. No livro de Daniel, ninguém pode nada. Só Deus. Só Deus. Então no livro de Daniel isso é um tema. Toda vez que aparece Yekel, o homem não vai conseguir e Deus é aquele que pode libertar. Glória a Deus. Isso vai aparecer da boca do Nabucodonosor no próximo episódio. Mas enfim, só de você aprender Yekel Sheziv já vai abrir um monte de coisa para você a partir do momento que a gente vai estudando os livros aqui para frente. Mas essa é a pergunta. Então, quem é o Deus que poderá livrar das suas mãos? Vamos lá, verso 16. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer, esse quer é o Yequil, tá, Diego? Eu sei, Esse quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, só uma coisa importante que sempre me incomodou nessa fala aqui, que parece ser bastante arrogante deles. Isso aí a gente tem que falar pra você. A gente não tem que te responder isso aí, né? Parece que estão dizendo assim, né? Quanto a isso, ó, Nabucodonosor, não necessitamos te responder. Na verdade, eles estão dizendo assim, ó, Nabucodonosor,
De novo. A gente não tem que provar nada. Deus não tem que provar nada pra você. É isso que estão dizendo. A gente não tem que provar nada sobre o nosso Deus. Deus não tem que provar nada pra você sobre isso. Ou seja, eles não estão aceitando o desafio. Eles não estão falando assim. Eles estão falando assim, ó, eles estão rindo do desafio. Estão falando, você quer disputar com Deus mesmo, é? É isso que eles estão fazendo. Acabamos de ser livrado lá que você mandou matar os sábios. Isso. E agora você vê com essa historinha de novo de querer matar a gente. Eu não vou nem falar desse assunto, porque esse assunto é com Deus. Quem vai responder é ele, não sou eu. E eu não vou ficar aqui defendendo Deus. Deus vai se defender, ele é grandinho, né? Então, quanto a isso, isso aí não é com a gente. Está fora da nossa alçada. Beleza? Mas o que está na nossa alçada é o seguinte. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Xiziv, ele pode. Se ele quiser, ele livra. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos aos teus deuses. Então, assim... Ele condiciona o livramento, ele condiciona a manifestação de Deus ao livramento deles, né? É quase uma tentação, né? Que ele provoca a Deus. Olha, se o seu Deus vai fazer alguma coisa, ele vai ter que livrar vocês. Eles falam, não, deixa a gente só corrigir uma coisinha aqui. Isso mesmo. Não é que Deus se manifesta, né? Não é assim que Deus se manifesta. Isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então... É isso mesmo. Então eles falam assim, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, a gente não tem a certeza do que Deus vai fazer, porque ele é Deus. A gente tem uma certeza de que ele pode. Só que assim, pra gente pouco importa se ele vai fazer ou não. Porque nós não vamos mudar a nossa adoração. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos adorar outros deuses, senão o nosso Deus. Que a gente sabe que tem poder para livrar a gente, mas não sei se ele vai livrar ou não. Então assim, isso aqui é muito importante, que a gente fala pouco sobre isso. A entrega desses jovens. Eles não estão achando que vão ser salvos. Eles não estão... Sadraque, fica de boa, Deus vai livrar a gente. Não tem essa, cara. Eles estão entregando a vida deles. Eles estão diante desse tribunal aí, né, com um rei irado. Sabe quando o cara tá irado, ele não pensa muito bem. O cara com um rei irado, e ele fala assim, cara, a gente entende que você pode jogar a gente lá, a gente entende que você pode queimar a gente, que Deus pode libertar a gente também. Mas, cara, nós não vamos nos dobrar. Ao fazer isso, eles estão pondo a vida deles para ser entregue ao fogo. Eles não estão achando que vão sair ilesos. Cara, fé é certeza em quem Deus é. Isso. Né? Perfeito. Mas não é, eles tinham dúvida. Não é fé na circunstância, é fé em Deus. Isso. Fé em Deus. Essa fé, eles não titubearam. Mas com certeza, eles têm medo de morrer. São humanos. Claro. Né? Isso aí é normal para qualquer pessoa. Fé não é falta de medo, mas é a certeza em quem Deus é. Isso é o que trazia segurança em meio ao medo, né? De estar ali na frente da fornalha. Uhum. Tanto que depois que eles falaram isso, né? O rei se encheu de fúria, né? E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, sabe quando o cara fica transtornado na face, que a galera que tá em volta fala assim, ih, agora não tem mais jeito. É uma palavra meio que traduzida assim também como feroz catadura. Feroz catadura. Bonitas essas palavras, hein? Aquela pessoa sisuda que tá sempre de cara fechada, que muda o semblante, você tem até medo. João Ferreira de Almeida, feroz catadura. Gostei. Bonito, bonito. Poético. E aí, ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então a fornalha já estava acesa, né? A ameaça de morte já estava preparada, né? Tipo assim, a cadeira elétrica está aqui, quem abaixar, beleza, que não, já sabe. Já sabe, né? É o famoso já sabe, tá vendo ali? Já sabe, né? Eu vou aumentar a voltagem agora só para ver se o medo funciona. Isso, né? Vamos aumentar aqui, ó. Põe mais fogo, põe mais lenha, faz esse negócio esquentar 7 vezes mais, né? E também tem uma coisa.
Deixa. Não, é que Tem a gente muita coisa fica nessa aqui. tentação de falar dos 7 vezes mais, né? Porque tem Tem uma. muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Mas lembra que 7 é valor de plenitude para o judeu. Então, cara, ele Isso. esquentou o máximo que podia. É isso que ele tá falando. Esquentou até derreter o que podia. O negócio tava tão quente que não tinha o que fazer. Né? Tava tão quente que depois vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês já sabem, né? Morre gente só de chegar perto. Então, Lê por favor o 21 e o 22. 21, vou pular o 20 então. Ah, não, já li o 20, desculpa. Não, perdão. O 20 ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Né? Então pegou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, pegou os caras grandão, mandou amarrar eles. Vamos lá. Pegou os príncipes da guarda? É isso que tá no original? Não sei. Não, eu também não sei. É que eu lembro que os príncipes da guarda tiveram uma missão aí um pouquinho no passado, né? Eu só fiquei curioso Ah, se seriam sim, eles. sim, verdade. Você tá falando se foi Nabuzaradan, né? Essa galera aí. Nabuzazan, pode crer. Não sei se foram. Aí ele fala Mighty Man. É só É, pessoas os poderosões, fortes fortes, mesmo. forte. Foi meio pra Poderosas. segurar. Isso. Então, segurar e jogar, né? Porque tem que ser. Por que tem que ter um homem Segurar e forte jogar. também? Jogar, né, galera? Pegar, fazer o 1, 2, 3 e. Fup. Então tem que ser gente forte. Porque a palavra do rei era urgente, verso 21. Então estes homens, deixa eu botar a leitura para todo mundo ler fazer com a gente, foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Diego, é muita roupa pra uma pessoa só, né não? Lê de novo pra você ver. É verdade, cara. Foram atados com seus mantos, suas túnicas e Túnica, chapéus chapéu e outras e roupas. outras roupas, só de crer. Curioso isso, né? É verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso. Lê o 22, que aí eu vou dar a minha interpretação que eu acho disso daí. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Isso. O que que matou os homens? As chamas de fogo mataram os Chama homens. fogo. Isso. E os amigos de Daniel, eles foram atirados com todas as suas roupas, e o texto menciona outras roupas, né? Outras roupas. Agora, vai pro capítulo 7, por favor, Diego. Capítulo 7. Vamos lá. Para onde no capítulo 7? Verso 9. Quer dizer, verso 9. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Isso. Em todo o livro, cara, chamas de fogo. Pra você ter uma ideia, no Antigo Testamento inteiro aparece 3 vezes só chamas de fogo. No Antigo Testamento Duas inteiro. estão em Daniel. Inteiro, cara. Eu tô aqui na frente, aberto aqui Ok. o meu programa de palavras. No Antigo Testamento inteiro, essa palavra aparece 3 vezes, duas em Daniel. Uma que a fornalha, onde as chamas de fogo mataram os soldados. Uhum. E no capítulo 7, onde Daniel tem uma visão do trono de Deus, do trono de Deus saem chamas de fogo. Certo. E um pouquinho antes, o texto fala que as vestes eram brancas como a neve. Essa palavra vestes é a mesma palavra utilizada que para outras roupas dos amigos de Daniel. Então, Hum. quando eu junto isso, o que que eu entendo? A Bíblia ela usa várias expressões para falar sobre como a salvação se dá, como a justificação pela fé se dá. E uma das maneiras que a Bíblia usa, em Apocalipse, ela fala que os justos têm as vestes da salvação. Uhum. Então aqui, os amigos de Daniel, metaforicamente falando, eles estão vestidos com as vestes de Deus.
Por isso que eles não são fulminados pelas chamas de fogo. Porque diante de todo aquele cenário, aqueles oficiais, toda aquela pompa, a presença do Deus invisível ali. Nas chamas de fogo, o Deus estabeleceu o trono dele para ver quem ia ser fiel a ele num momento onde leis civis são utilizadas para forçar as pessoas a irem contra a consciência delas, contra aquilo que elas acreditavam que é o certo. Então, literalmente, os amigos de Daniel foram atirados para o local mais seguro daquele momento, que foram aos pés de Deus. E por isso que esses soldados foram mortos, porque eles não tinham as roupas de Deus, eles não tinham o temor a Deus. Eu estou entendendo. Então, o que você está dizendo é que na camada do texto aqui, a gente tem a camada inicial, que é a camada descritiva da cena, mas o jeito que o texto está escrito, na camada descritiva da cena, ele está falando assim, ó, diante do trono de Deus, diante do juízo, porque eles estão sofrendo juízo aqui, né? Assim como Daniel sofreu juízo lá no capítulo 6, eles também estão sofrendo juízo aqui. Só que diante do juízo de Deus, na presença de Deus, aqueles que têm as vestes que Deus provê para eles, estes são salvos, né? Esses são salvos do juízo, do fogo ardente. E esse tema está aparecendo no texto quando você encontra ali as expressões outras vestes, que são as mesmas expressões para as vestes brancas de Daniel 7 e as chamas de fogo. Então, quer dizer, não aparece na Bíblia em lugar nenhum. De repente, na Bíblia aparece 2 vezes mostrando ao mesmo tempo um cenário de juízo, mas de um lado, do ponto de vista espiritual, e um cenário de juízo também do ponto de vista espiritual, mas também acontecendo ali de forma prática, né? Então ali você vê a atuação de Deus por meio da sua graça. Não é o mérito dos caras, não é o que eles fazem, não é porque eles performam. Ousadia. Não é pela ousadia deles, não é pela performance deles, é pela graça de Deus. Não é porque eles foram fiéis. Porque eles foram fiéis, Deus os poupou. Não é porque eles foram fiéis, é pela graça de Deus. Porque eles estavam sendo fiéis, mas eles não sabiam se seriam salvos. Não existe ali uma correlação. Isso nem importava para eles. Não importava para eles. Exatamente. E Deus não os salva, vou deixar uma coisa bem clara, Deus não os salva porque eles performaram, porque eles são fiéis. Deus os salva por causa da graça de Deus. E eles estavam muito cientes da graça de Deus quando eles falaram, ele salva se ele quiser. Isso. E vai ter muita coisa que E ainda tem um outro propósito de que porque Deus salvou eles, né? Deus não salvou por salvar. Porque Deus ele não faz nenhum milagre que não vise a salvação de outras pessoas. Perfeito. Quando Jesus ele atuava milagres no Novo Testamento, a pessoa que era curada, o milagre, ele era uma oportunidade para quem assistia aquilo se arrepender. Sim. Então, até ali, Deus ele está se utilizando dos recursos que o próprio Nabucodonosor colocou ali à disposição para poder convencer o coração dele de que o caminho que ele está tomando não vai ajudá-lo. O reino dele não vai durar para sempre. E a gente sabe que é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está convertendo Nabucodonosor nessa cena. Exato. Essa é a cena de apelo ao coração de Nabucodonosor. É o ponto de virada. É o ponto de virada, exatamente. Então, é isso mesmo. O milagre está acontecendo para a salvação. O milagre está acontecendo para a glória de Deus. Jesus fala em João capítulo 9, né, quando ele vê uma pessoa que era cego de nascença, ele pergunta, por que vocês acham que ele é cego de nascença? Aí a pessoa fala, acho que eles pecaram, o pai deles pecou, ele pecou, não, como ele nasceu assim, foram os pais deles que pecaram. Quer dizer, os caras estão entendendo performance, né? Aí Jesus fala assim, não, é para a glória de Deus. Ou seja, é para que vejam e creiam. A glória de Deus é ser reconhecido como Deus, é isso. Então, é exatamente isso que acontece. Quando você reconhece que ele é Deus, você vai ser salvo, porque você vai entender quem é realmente o Deus, né?
você sabe quem ele é. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui com eles, e eles, pela graça, são salvos. A gente vê graça aqui acontecendo no livro de Daniel, quando a gente começa a entender esses temas que estão ali e a gente às vezes não percebe, mas é que eles são importantes, são palavras-chave ali que estão ligadas à cultura da época, que fazem referências a coisas que a gente agora consegue compreender. Lembrando, claro, Jader, que você acabou de citar o capítulo 7, que está em aramaico, e o capítulo 3 está em aramaico. Então nós estamos falando da mesma linguagem. Um outro aspecto, Diego, o capítulo 7 é uma cena de juízo. Sim. Então, quando Daniel ele fala lá no 2, né? Bendito seja o Deus de eternidade e eternidade, a sabedoria e o poder, ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Os amigos de Daniel falando, olha, nós estamos sofrendo um juízo. Mas, na verdade, quem é o único ali capaz de efetuar um juízo justo, né? É Deus. Então, é ele realmente que vai fazer juízo nessa história. Por mais que os oficiais, toda a cerimônia humana, o rei, por mais poderoso que ele seja, ele não é capaz de passar por cima do juízo de Deus. E isso é um grande conforto para nós, porque olha o tanto que, mesmo que eles foram honrados e tudo, olha o tanto de injustiça que eles sofreram, né? Família morta, tendo sido cortados na carne, longe da sua casa. No final, a justiça de Deus ela prevalece sobre qualquer injustiça humana. Deus ele é capaz de reparar qualquer injustiça que os seus filhos sofrerem aqui na Terra. E só para não esquecer que Daniel significa Deus é meu juiz, né? Então isso aqui é o tema do livro inteiro. Vamos lá, verso pra gente terminar, senão a gente não acaba. Fala. Não, Daniel não tá na história, mas o juiz tá na história, né? O juiz tá invisível na história. Mas Daniel tá na história, Deus não parece que tá na história, mas ele tá agindo na história. Exatamente. E aqui a gente tem uma cena clara, que eu acho que a gente tem que comentar também, antes de eu continuar a leitura, que a gente tem aqui uma perseguição a eles por motivos religiosos. Então a gente tem uma perseguição por razão religiosa acontecendo aqui, novamente igual ao capítulo 6. Então as leis foram mudadas, né, foram colocadas leis ali que colocavam eles em contraste à fidelidade que eles tinham com Deus, exatamente como aconteceu no capítulo 6, e eles são perseguidos e são lançados sobre a fornalha. E aí eu quero fazer um destaque aqui, para a gente ir concluindo, mas para a gente terminar de ler o texto também, o destaque é o seguinte: eles entregaram a sua vida, exatamente como Jesus entregou sua vida, exatamente como Daniel entregou sua vida na cova dos leões. Quando ele vai lá orar na janela, Daniel está entregando sua vida. A mesma atitude deles de falarem, pode amarrar a gente e jogar lá dentro, porque a gente não vai se dobrar, é a mesma atitude de Daniel de falar, eu não vou me dobrar e eu vou continuar orando, janela abertinha aqui para todo mundo ver e vou continuar orando, né? Então assim, é a mesma atitude de entrega da própria vida. Isso é muito importante, porque quem tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará. Você vai ver esse tema na Bíblia inteira. Agora não é tema de Daniel, é tema na Bíblia inteira. Toda vez que você vê Deus salvando alguém da morte, toda vez que você vê isso acontecer, você pode ter certeza de uma coisa: é alguém que já tinha entregado a vida. E todos aqueles que precisaram morrer foram aqueles que ainda não tinham entregado a vida. Tá? Então, se você olha para os discípulos, você vai ver que os discípulos todos foram martirizados, menos um. Só um não foi. Quem foi? Sim, morreu Felice. João. Por quê? Ele se tornou discípulo amado. O único que não fugiu quando Jesus foi preso. Sim. Não fugiu. Ficou. E o único que salvou Pedro, viu, Diego? Hã? Ele salvou Pedro, né? Salvou Pedro? Porque ele também foi o único discípulo que, quando Jesus estava na ceia, Jesus falou: olha, um de vocês vai me trair. E se você ler o texto, você vai perceber que quando ele falou quem ia trair é o que meter a mão comigo na botija, ele falou isso só para João. Então João sabia que Pedro não era o traidor. Só que Pedro ele acabou naquele momento se achando traidor. E João
Se você ler o arco ali de João 18 a 21, João ele está acompanhando Pedro Uhum. até a ressurreição. Aí quando os discípulos estão no barquinho, aí João vira para Pedro e fala assim: ó, o Salvador está lá na praia te esperando. Uhum. E aí ele conduz Pedro de volta para Jesus e Pedro se torna um líder da igreja. Show. Então, João, ele entrega a sua vida com Jesus. Ele fala, cara, eu vou com ele. Se me matarem, morri. Aí ele não precisa ser martirizado. Já Pedro, quando Jesus fala pra ele assim, Pedro, você queria fugir de morrer, né? Quando eu falei em morrer, você veio todo satanazinho pra mim, falando, não, Jesus, não fala assim não fala essas coisas, né? Aí eu falei pra você que não era assim que se pensava, que assim era pensamento de homem, não era pensamento de Deus, né? Pois vai chegar o dia que você vai acabar morrendo daquele jeito, né? E aí Pedro falou assim, eu vou, mas e o Joãozinho, seu amigo aí, o amadinho, vai morrer também? Aí Jesus fala, amigo, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o problema é meu. Me segue, faz tua parte, né? Eu tô te chamando para isso aqui. Então assim, tô trazendo essa conversa só para falar que aqueles que entregam sua vida, aí Deus pode poupar, porque eles já entenderam o recado. Exato. Eles entenderam a vida. Entendeu? Agora, se você tentar salvar a sua vida, aí você tem que aprender ainda. Você precisa aprender. Que foi o que aconteceu com Pedro e com todos os outros martirizados dos discípulos, né? Que fugiram na hora que Jesus foi preso. Eles tentaram se preservar. Né? Então você não vê tentativa de autopreservação de Daniel e nem tentativa de autopreservação de dos amigos. E aí a gente tem um texto, lá em Apocalipse capítulo 12, que fala exatamente, que descreve exatamente quem são aqueles que são os salvos, né? Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Face da morte. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como é que é o tempo do fim, Jader? Como é que é o tempo do fim? Os caras que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então agora vamos trazer para o papo de última hora o que Daniel está ensinando para a gente lá na Cova dos Leões, o que esses amigos estão ensinando para a gente diante da fornalha ardente. Estão ensinando para a gente, estão dizendo para Deus, está avisando como que vai ser o tempo do fim e como que a gente vai precisar se portar no tempo do fim. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Isso aqui não é fácil. É facinho de falar, que eu estou fazendo aqui. Não é fácil de viver. Não é fácil de se preparar para isso. Mas mostra pra gente o caminho que a gente tem que percorrer para chegar lá, né? Para ter esse tipo de postura e de entendimento da vida. Que vai acontecer o que vai acontecer agora, nós vamos ser perseguidos. Qual foi a postura durante a perseguição de Daniel e a perseguição dos amigos de Daniel? A postura deles foi qual? Foi vingativa? Foi combativa? Foi de enfrentamento? Foi de rebelião? Amor que se sacrifica. Cara, o que Daniel tá falando pra gente aqui no tempo do fim? Ele tá falando. E eles estavam numa posição bem mais, digamos assim, difícil do que nós hoje, Diego. Porque eles tinham privilégio. Eles tinham privilégios, cara. É muito mais difícil. Quando você não tem nada a perder, é mais fácil. Mas, cara, quando você tem muito a perder, ainda mais você vindo de escravo e se encontrando na posição que eles estavam, é o que Jesus fala no Novo Testamento, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Uhum. Para vocês não se apegarem àquilo que pode perecer e ser corroído, né? Essa é uma tarefa, Diego, diariamente que nós precisamos nos preparar, né? Amar Cristo sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Cara, você falar de Deus, você ser educado, respeitoso com quem matou a sua família e você ainda converter essa pessoa pro teu Deus, isso exige muito sacrifício. Pode crer. Isso exige perseverança, como uma perseverança que nós vamos precisar no tempo do fim. Olha, quando você fala de família, eu sinto como eu tô despreparado. Eu falo, meu Deus, se alguém mexer com a minha família, como é que eu vou agir? Eu tô muito despreparado nesse sentido, entendeu? E por isso que eu acho importante meditar nessas coisas.
porque vai ser muito difícil de ser passivo, principalmente quando a gente tem passado a vida treinando outras coisas, né? Cara, o que tem de filme de vingança para ensinar a gente a Sim, se canalizar defender. a canalizar nossa natureza pecaminosa nessa direção, né? Você nem precisa de filme, mas você ainda tem os filmes para ajudar, né? Você ainda tem as histórias, a gente passa mais tempo, vamos lá, vamos falar da nossa mente aqui dentro, ó. A gente passa mais tempo aqui dentro querendo destruir o inimigo ou amando ele? Sim. Não, a nossa própria instinto, né, cara? Você se defende naturalmente quando acontece alguma coisa de ruim com você. Isso, natureza. Imagina agora você tem a intencionalidade de. Não, Cristo falou que a gente vai vencer o mal com o bem. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha mais vezes para usar o medo para subverter, mas a Bíblia ensina que vai ser a bondade que vai levar as pessoas ao arrependimento. Uhum. Cara, essa, isso não é para qualquer um, não, cara. É como você falou, a gente não está preparado para isso, mas nós temos o desejo de estar, não é Uhum, verdade? uhum. Se você planta esse desejo diariamente, né, de como José, de não querer pecar contra Deus, não ficar esperando o momento para tomar uma decisão, Deus ele vai nos capacitar nesse momento. Mas se a gente deixar para a última hora, para criar relacionamento com Cristo, para na hora da crise desenvolver comunhão com Cristo, É. a Bíblia chama isso de loucura, né? É a virgem louca. Virgem louca, pode É a crer. virgem louca. Não, e você falou exatamente o que eu tava querendo, ensaiando aqui pra falar, que é o seguinte: não é no mérito, não é eu vou me preparar e eu vou virar o bonzão, que eu vou virar o bonzinho, que eu vou ficar pronto para ser passivo, para entregar minha vida. Não é isso, é confiar em Deus. O que Daniel e o que eles fizeram para poderem entregarem a própria vida? Eles confiaram em Deus, não foi nas circunstâncias. Não foi Deus vai me livrar, né? Seria uma circunstância, Deus vai me livrar, né? Ou alguma coisa, o Dario vai me livrar, o rei. Não. Eu não confio em nada a não ser em Deus. Essa é a única maneira já de eu entregar minha vida. É a única maneira. Se eu não confio em Deus, eu não vou entregar minha vida. Por performance, ninguém vai conseguir. Eu entrego minha vida porque eu sou altruísta e tal. Não existe isso, cara. Não existe. Você não é. Ninguém é. Ninguém é. Não tá na nossa natureza isso. Então, assim, não tem como você entregar sua vida se você não confiar em Deus. Como você vai confiar em Deus se você não passa tempo com Ele? Como você vai confiar em Deus se você não tem relacionamento com Ele? Então, você sabe que Daniel ora 3 vezes ao dia, não só porque ele estava na janela. Não é isso que define. É ele entregar a vida dele. Você sabe que esses 3 aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eles não fazem nada na vida deles sem a presença de Deus, porque senão não teriam confiança para fazer o que fizeram, para se entregar como se entregaram. Cara, o único jeito de você entregar a sua vida é se você confia em Deus. E você não vai ter essa confiança enquanto você não tiver relacionamento com Ele. E você não vai ter relacionamento com Ele enquanto você não gastar tempo com Ele. Que bom que você está gastando 1 hora e pouco ouvindo um podcast aqui sobre isso e não os outros que tem por aí, né? Que seja só um começo, porque só esse podcast também não vai te ajudar não, viu? Não adianta não. Uma hora por semana lá eu ouço os caras falando e minha vida espiritual tá melhorando. Não tem como, amigão. Daniel levou 70 anos, cara, para se preparar, né? Não é porque ele já era um super-herói ali no capítulo 1, quando ele chegou. Uhum. Olha a maneira como Deus forjou Daniel e os amigos dele, cara. Vocês vão servir o pior inimigo de vocês. Uhum. Vocês vão trabalhar para quem matou a família de vocês, e é assim que vocês vão se preparar para um novo céu, para um reino que jamais vai ser destruído, para um reino que não vai passar. É assim que vocês vão se preparar. É. Isso mostra Cara, mais uma vez como Deus está muito mais interessado na nossa salvação do que no nosso bem-estar aqui na Terra. pode crer, pode crer. Isso é uma confusão que a gente faz direto. Ele está muito mais interessado na nossa salvação do que o nosso bem-estar aqui. E essa é uma frase que a gente falou en passant aqui, mas é uma coisa que tem que se destacar muito, muito mais vezes. Então, diante disso, Jader, diante deste compromisso com Deus, e que Deus, na sua graça, honrou de volta os meninos, porque assim, se eles pegassem fogo e morressem,
O recado estava dado do mesmo jeito. O recado da fidelidade. Mas Deus não queria só isso. Deus queria alcançar o coração de Nabucodonosor, né? Deus queria tocar ele ali com essas verdades. E esses meninos já tinham entendido o que tinha que entender mesmo. Então Deus vai lá e salva eles. E o que acontece é o que está escrito aqui no capítulo, no verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Você pode me interromper a hora que você quiser, tá, Jader? Manda ver. Caíram porque foram jogados de cima para baixo, então a gente sabe que eles foram jogados de um tipo de chaminé, alguma coisa assim. Não foi uma entrada suave, né? Não foi empurra eles lá dentro, eles entraram, não. Caiu no chão mesmo. Caiu no chão, se tatelou, jogou lá, pá. Ainda bem que eles tinham muito de roupa. Aí, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse... Ele devia estar com um zoinho assim, né? Olhando lá pra frente. Não, agora caiu tudo, né? Não, peraí, é isso que eu tô vendo direito, né? Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto... Andando. Hã? Fazendo ciranda ainda, né? Estão andando, passeando lá dentro. É verdade, porque eles ficaram quietinhos lá dentro, eles ficaram, né? Andando, passeando, conhecendo a fornalha por dentro. E aí eu vejo um 4º homem semelhante a um filho dos deuses, né? A um Elohim. É engraçado que aqui, quando ele fala filho dos deuses, a gente tem a tendência de falar que era Jesus, porque de fato a gente sabe que todas as teofanias do Antigo Testamento são Jesus mesmo. Mas ele não está fazendo esse reconhecimento, né? Ele está só usando a terminologia. Ele de falar que ele está vendo algo divino, né? Isso, ele está vendo algo divino. É só o jeito dele falar isso. Então ele sabe que um que está ali é divino. Isso está claro para ele, que o 4º ali é divino, né? Não é igual aos outros, não está vestido igual, não é igual, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E aqui está a primeira parte que a gente destacou já quando a gente leu isso daqui da primeira vez, né? Mas isso aqui é lindo, né? Ele chamando o Deus Altíssimo, ele dando uma atribuição a Deus como sendo maior que Marduk, maior que os 60 da estátua, né? Que é o criador de todas as coisas na mitologia babilônica. Então ele fala o maior de todos, né? O Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se... Leu o 26. 26 de novo? Só me passou aqui. É verdade. Coisinha. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Tá aí, cara. Porta da fornalha. Daniel, ele trabalhava na porta da corte do rei. Quem vive em Babilônia tem que ter essa certeza, cara. Você vai viver à porta da fornalha. Você tem que estar preparado para a medida em que você é enviado para salvar. Jesus também fala que vocês são enviados como ovelhas no meio dos lobos. Isso aí. Viver em Babilônia é viver à porta da fornalha. Uhum. É ter essa consciência de que a sua vida pode ser perdida no processo de você querer salvar outras pessoas e testemunhar de Deus. Show. E aí, eles saíram do meio do fogo, verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Cara, que cena, hein? Chamou a galera, chegou todo mundo, cara. E aí isso vai lá pra Pérsia, pra Medo-Pérsia, né, Diego? Os caras voltam contando tudo. É verdade, cara. Verdade, os sátrapas estão aí, estão vendo isso. Estão vendo tudo. Quando chega rei Dario, Ciro, tudo, eles já sabem de tudo isso. Eles já sabem, pode crer, é isso mesmo. Então, cara, porque essa história tem que rolar, né? Porque assim, ó, não tem evento maior acontecendo na cidade. Não existe evento maior acontecendo na região. Do todo, Diego. Aí acontece um troço desse, cara, não tem como... Galera, todo mundo fica sabendo, tá?
Não, eles devem chegar nos outros países e falar assim: eu vou contar para vocês a história de Sadraque, o não queimado. Eles começaram Botar um apelido. a já dar os não queimados, cara. Cara, Eles devem ter ficado conhecidos assim. e a partir deste evento aqui, Jada, é que provavelmente Daniel se incentivou a escrever em aramaico a partir daqui, entendeu? Porque a história do Deus Altíssimo sai da boca do Nabucodonosor e agora todo mundo quer saber que Deus é esse, que história é essa, porque a boca pequena fica falando, né? Daniel vai e escreve a história. Vocês querem ler a história? Eu vou escrever a história pra vocês. É essa aqui, ó. Tá em aramaico pra vocês. E o testemunho de Deus saiu da boca dos que queriam matar os filhos de Deus, né? Porque os sátrapas, os prefeitos, eles voltam contando o que aconteceu, cara. Verdade, Eles vêm para matar, eles vêm para matar e aí voltam testemunhando o que aconteceu de verdade. Testemunhando, pode crer. E... Cara, a gente explorou o 28, mas leu o 29 pra gente fazer uma Não, outra ligação? Eu vou ler até o Vocês? 30, você pode ficar tranquilo que eu vou ler. Hoje eu termino esse capítulo. Ah, não, então vamos. Mas Então vai. aí falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo. Novamente aqui a palavra não é para falar anjo de verdade, é só a terminologia para enviou alguém do divino, né? O seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Ó, fizeram o quê, Jada? Confiança em Deus, cara. Fé é confiança em quem Deus é. Mas sai da boca do Nabuco, irmão. Ele entendeu. Você tá entendendo, você que tá ouvindo a gente aí? Você tá entendendo? É disso que se trata. Ah, Cara, vai tem ter muito terceira crente guerra que não- mundial. Ah, vai ter o apocalipse. Ah, não sei o quê. Ah, vai acontecer a tribulação, que vai ser a pior tribulação de todas. É isso mesmo. Você confia em Deus? Não importa o que vai acontecer. É isso, cara. Não importa. É isso, cara. E aí, Cara, tem muito crente que não tem essa experiência nem que o rei Nabucodonosor teve, hein, Diego? pode crer. A gente veio lá quando a gente fala que o rei Nabucodonosor, ele fala que Deus, ele humilha as pessoas, né? Uhum, E a gente tá precisando que Deus nos humilhe uhum. para a gente poder ter esse tipo de experiência que ele É teve. verdade. Essa dependência de Deus que vai nos salvar da gente mesmo, né? Da nossa arrogância, do nosso orgulho, de achar que aquilo que a gente tem é das nossas mãos, de achar que isso aqui eu posso resolver. Deus não pode, né? De achar que vai ser de outra maneira. Deus falou por você agora aí, cara, porque é exatamente isso. Não existe confiança em Deus enquanto não houver dependência de Deus. Não existe confiança enquanto não houver dependência. Então, se você não constrói uma dependência de Deus, você é aquele que tem que fazer e acontecer, depende tudo de você enfim, o que era Nabucodonosor, né? Você não vai ter condição de confiar em Deus. Você vai tomar a decisão por você mesmo e falar assim: eu preciso me proteger, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero, para fazer o que eu tenho que fazer, né? Para realizar as coisas que eu tenho que realizar. E aí você desliga a dependência de Deus e começa a construir independência de Deus. Com independência de Deus, que é o que a gente mais tem hoje, não tem como confiar em Deus. Não tem como ser isso aqui, não tem como viver isso aqui. Com independência de Deus não tem como. E Deus quebrou a independência de Nabucodonosor por meio da humilhação, como o Jader acabou de falar aqui. Então, realmente, de fato, profundas palavras e dolorosas palavras você pronunciou aqui. A gente precisa de humildade. A gente precisa a gente precisa descer para a humildade, nem que Deus tenha que nos humilhar, para que então a gente possa entender que a gente tem que ser dependente dele e construir com a confiança que a gente necessita como alguém que é dependente dele, né? É assim que a gente vai conseguir passar por isso. Então aqui as palavras do Nabucodonosor dizendo exatamente isso pra gente. Vou concluir aqui dizendo assim, olha, só dar um destaque, vou ler de novo o verso 28, mas quero dar esse destaque aqui. Ele começa o capítulo criando uma estátua, negociando uma estátua, desenhando uma estátua que representa os seus deuses.
ele consagra a estátua para os seus deuses. Ele faz um evento público em nome da estátua e dos seus deuses. E no mesmo dia, em público na frente de todo mundo, ele finaliza dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Glória a Deus. Cara, isso é uma humilhação Cara, de respeito, velho. Isso aqui é uma... Temos um homem em pé no começo, representado por uma estátua, Uhum. né? E no final a gente tem Deus em pé sendo adorado por todo mundo, reconhecido através dos amigos de Daniel. Cara, é o fim da estátua no dia da estátua. Exato. Foi a estátua mais rápida da história. Cara, muito bom isso aqui. Aí, e vou continuar aqui. Enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Tá ele falando isso em público, hein, gente? Eles não quiseram me ouvir, cumprir a minha palavra, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Cara, que sensacional, que testemunho! Que testemunho, cara! E descrito. Ele que tá pregando agora, ele nem sabe, mas ele que tá pregando agora a falar essas coisas. As pedras falarão. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que Yekel Sheziv, que possa livrar como este. Quem vos livrará das minhas mãos? Quem pode? Cara, não há um Deus que possa livrar como este. Sensacional. A gente está vindo do capítulo 6, certo? Uhum. Estamos vindo do episódio da Cova dos Leões. Uhum. E olha o que tem no decreto do Nabucodonosor. Não pode blasfemar. Uhum. Se blasfemar, você vai ser despedaçado e a sua casa vai ser destruída. E o que acontece com vocês? Os sátrapas, os príncipes, os governadores da Pérsia criam um decreto que blasfema a Deus, colocando o rei no lugar de Deus. Nossa. Qual que é o juízo que eles sofrem? Eles são despedaçados pelos leões, junto com as suas famílias. As casas deles foram feitas em monturo. Cara, Caraca. olha que irônico. Essa ligação Deus é real, hein? Essa ligação é real. Deus é que pode decretar as coisas, né? A gente fica tão preocupado com o decreto dos homens que chega um momento que a gente acha assim, Deus não pode fazer nada, né? Uhum. E ironicamente Deus fala assim, bom, vocês querem fazer valer os decretos? Vamos fazer valer os decretos. Tem um decreto de Nabucodonosor que falou que vocês estavam lá presentes, que quem blasfemar o meu nome vai ter que ser despedaçado e a sua família vai ser destruída junto. E foi exatamente o que aconteceu com os príncipes. Caraca, cara, foi exatamente o que aconteceu. Que plot twist. Foi exatamente o que aconteceu. Impressionante. Tirada, né? Uhum. Eu sempre olho para esse verso de um outro ponto de vista, mas esse ponto de vista também é muito interessante. Para tu ver como a Bíblia tem camadas, né, cara? Quantas camadas aqui. Olha isso. Sim. Cara, sensacional. Isso de fato aconteceu para os caras que testemunharam isso, cara. Eles estavam lá, eles viram isso acontecer. Eles ouviram as palavras do rei Nabucodonosor e mais tarde eles viveram exatamente o decreto que Nabucodonosor tinha feito ali. E esse povo aí, Diego... Que tá por acaso no só, capítulo 6. Que por acaso tá no capítulo 6. Cara, eles viram pessoas sendo atiradas no fogo e nada aconteceu com elas. Sim, sim. Eles viram Daniel sendo jogado na cova dos leões e nada aconteceu com eles. Esse povo, ele representa aquele grupo de pessoas que falou assim, galera, nem se Moisés levantar aqui agora vocês vão acreditar. Sim. Então, esse é um tipo de pessoa que ele já consolidou a marca da besta nele. Sim. Porque não importa o que acontecer, não importa a crise que vier, ele não vai mudar o coração dele, Isso. cara. Ele vai ser assim, ele vai continuar sendo mal. Nada vai mudar ele. A decisão tá tomada. É só fazer juízo agora.
A decisão dele já está tomada. Cara, impressionante. O capítulo termina no verso 30 dizendo, só para ler o último verso, para não dizer que eu não li o último verso. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Então, quer dizer, no final das contas, eles não só testemunharam os caras se jogar dentro do forno, eles não só testemunharam eles saírem de lá ilesos, eles não só testemunharam o fato de que os acusados foram promovidos no final do dia, eles não só testemunharam isso, como eles testemunharam a mudança em Nabucodonosor. Eles viram um cara que amanheceu o dia cheio de orgulho, amanheceu o dia apontando para os seus deuses, apontando para si mesmo numa estátua, e terminou o dia exaltando o nome do Deus dos escravos. Isso esses caras também testemunharam. E diante desse testemunho, eles não foram capazes de mudar como Nabucodonosor foi, né? E aí se conclui a história deles numa cena de juízo, que está todo mundo em juízo no livro de Daniel. O livro de Daniel é juízo para todo lado, é juízo para todo mundo. Vocês vão ver isso aqui várias vezes, esse é o tema principal do livro. E concluímos hoje aqui o capítulo 3, mas não para sempre, porque voltaremos para o capítulo 3 em outros momentos. E revisitaremos coisas que ainda não foram ditas e coisas que já foram ditas. Mas eu quero concluir aqui com a ideia mais importante do capítulo, que é a ideia que ecoa também no capítulo 6. Então, quando você junta o 6 com o 3, eles fazem eles são um espelho do outro para dizer a mesma coisa, para apontar para a gente o que é fidelidade no tempo do fim. Fidelidade no tempo do fim é confiar em Deus a ponto de não amar a própria vida.